Imagine uma porta de laboratório reforçada, trancada, silenciosa. Atrás dela não está uma fórmula secreta, nem uma relíquia perdida. Está uma máquina, mas não uma máquina qualquer. Ela custa 400 milhões de dólares, tem o tamanho de um ônibus de 2 andares e ninguém, nem os próprios engenheiros, podia filmá-la. Até agora. Essa é a nova aposta da ASML, a empresa holandesa que, sozinha, segura nas mãos o futuro dos chips mais avançados do planeta. E a pergunta é por que essa máquina está fazendo gigantes como Intel, Samsung e TSMC correrem para garantir a sua versão? Bem-vindo ao coração da indústria que viabiliza tudo. Inteligência artificial, smartphones, data centers, carros autônomos e até armamentos de guerra. E tudo começa com luz, mas não qualquer luz, uma luz que é mais fina que o DNA. Mas antes de entender como funciona essa tecnologia absurda chamada EUV-RANA, se inscreve no canal Contra o Curioso, isso aqui dá um trabalho danado para produzir. E o YouTube só valoriza quando você clica no like e ativa o sininho. E claro, quero saber sua opinião. Você acha que o monopólio da ASML é bom ou ruim para o mundo? Comenta aí. A luz que corta o invisível. Se você acha que chips são apenas plaquinhas de silício com circuitos, é porque nunca ouviu falar de EUV a 3,5 nanômetros. Essa tecnologia usa uma luz tão curta que é absorvida por quase tudo, até pelo próprio ar. Por isso, os sistemas precisam operar no vácuo. Um ambiente isolado, estéril, onde cada gota de suor ou célula de pele pode comprometer bilhões em produção. E o que gera essa luz? Explosões controladas de estanho líquido. Sim, você ouviu certo. 50 mil gotículas de estanho são lançadas por segundo, atingidas por lasers de dióxido de carbono, gerando um plasma mais quente que o Sol. É a partir dessa fúria microscópica que se emitem os fótons de luz ultravioleta extrema. Mas não para por aí. A luz não pode tocar em lentes comuns, então a ASML trabalha com espelhos produzidos pelas AIS, que são as superfícies mais planas já criadas pela humanidade. Imagine uma superfície onde, se a Terra tivesse a mesma proporção de precisão, nenhuma montanha existiria. E tudo isso para imprimir desenhos invisíveis em uma pastilha de silício. Uma gravura com bilhões de transistores, cada um 10 mil vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Se isso ainda não parece surreal o suficiente, pensa no seguinte: a precisão do disparo é tão absurda que, segundo a TSMC, seria como acertar uma moeda na Terra com um laser vindo da Lua. Essa é a escala da revolução. Como a ASML se tornou imparável. Tudo começou numa cabana vazando água em Eindhoven, um galpão improvisado. Era 1984. Enquanto o mundo apostava nos chips tradicionais e nas lentes Dove, um grupo de engenheiros da Philips decidiu fazer o oposto, apostar em algo que ninguém acreditava: luz ultravioleta extrema. 3 anos depois, a ASML nasceu oficialmente. No início, ninguém levava a sério, nem mesmo os próprios investidores. Mas os engenheiros insistiram e durante 20 anos falharam repetidamente, sem garantia de retorno. Hoje, essa persistência virou monopólio tecnológico. Não é exagero. A ASML é a única empresa no mundo que produz máquinas capazes de gravar chips usando EUV. Sem ela, Apple, Nvidia, Samsung, TSMC e Intel simplesmente não conseguiriam fabricar os chips mais potentes da atualidade. E mais, os principais chips de IA, como os usados no ChatGPT ou nos data centers da Amazon e do Google, também dependem disso. Foi só em 2018 que a tecnologia EUV finalmente provou que funcionava. E aí veio o salto. Com bilhões de dólares investidos, a ASML iniciou o desenvolvimento de uma nova geração de máquinas ainda mais precisas, as RANA. E aqui vale uma provocação: o que acontece com o mundo se essa empresa parar? É uma pergunta desconfortável, porque nesse nível de complexidade não existe plano B. Nem China, nem Estados Unidos, nem Japão conseguiram replicar. E os custos são tão altos que até países inteiros têm dificuldade para competir. O que faz a máquina de 400 milhões de dólares ser tão diferente? A máquina EUV padrão da ASML já era absurda, mas a nova geração, chamada RANA, eleva tudo a outro patamar. O que muda? A lente NA significa numerical, aperture ou abertura numérica. Quanto maior esse número, mais luz entra no sistema, e quanto mais luz entra, mais detalhes você consegue gravar em uma única exposição.
Na prática, isso significa que com uma High-NA, você pode imprimir estruturas nanoscópicas com menos passos, menos máscaras e menos chances de erro. Em vez de usar 3, 4 ou 5 exposições para montar um único padrão, você faz tudo de uma vez. Isso é uma revolução em escala industrial, mais velocidade de produção, menos defeitos por camada, chips menores, mais eficientes e mais baratos. Mas essa precisão tem um preço. Para capturar luz em ângulos mais inclinados, o sistema precisa de espelhos ainda maiores. A máquina cresce, consome mais energia e exige um nível de engenharia que beira a ficção científica. São 100.000 peças, 2.000 conexões elétricas, 2 km de cabos e uma logística que envolve 7 aviões cargueiros, Boeing 747 dezenas de carretas para montar uma única unidade. Hoje, apenas Intel, Samsung e TSMC conseguem bancar esse investimento. Mas o plano é escalar. Em 2024, foram entregues 5 unidades. A meta é atingir 20 por ano em breve. E é aí que o jogo muda para sempre, porque quanto mais chips cabem em uma pastilha, maior a margem, maior a eficiência e menor o custo final do produto. O problema de energia que pode parar a inteligência artificial. Com todo esse avanço, parece que o mundo está prestes a viver uma era dourada da tecnologia. Mas tem um detalhe que pouca gente comenta e ele pode se tornar um freio brutal. Energia. Essas máquinas EUV High-NA são maravilhas da engenharia, mas consomem energia em escala industrial. A própria ASML admite: achamos que consome demais. Agora, imagine isso multiplicado por centenas de máquinas em dezenas de fábricas, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E o alerta veio de dentro. Se a eficiência energética dos chips de IA não melhorar drasticamente, o treinamento de modelos como o ChatGPT pode consumir toda a energia do planeta até 2035. Isso parecer exagero, mas os números assustam. Cada wafer impresso exige disparos a laser, operação a vácuo, controle térmico extremo. São centenas de wafers por hora, milhões por ano e tudo isso movido por eletricidade. E esse custo energético não é só ambiental, ele impacta diretamente o preço do chip, o custo da IA e a escalabilidade de tudo o que estamos desenvolvendo. A boa notícia: desde 2018, a ASML conseguiu reduzir em mais de 60% o consumo de energia por exposição. Mas a má notícia é que isso pode não ser suficiente, porque com o avanço da IA e do 5G, o mundo vai precisar de muito mais chips e muito mais rápido. E quem não acompanhar essa corrida energética vai ficar de fora. China está fora do jogo. Enquanto Intel, TSMC e Samsung brigam para garantir suas High-NA, um player importante está do lado de fora da festa: a China. Por decisão política dos Estados Unidos, iniciada ainda no governo Trump, a venda de máquinas EUV para a China foi proibida. A ASML pode até vender suas máquinas antigas, as chamadas Dove, mas as mais avançadas nem pensar. A intenção é clara: impedir que a China desenvolva chips de última geração capazes de alimentar tecnologias de IA, defesa e vigilância em larga escala. Mas será que funcionou? A resposta é mais complexa do que parece. A China está acumulando um estoque enorme das máquinas do Dove, está explorando ao máximo os nós de 7 nanômetros, o limite do que se pode fazer sem EUV e em alguns casos, como chips para smartphones e wearables, tem conseguido resultados impressionantes. Mas criar uma EUV do zero? A própria ASML diz que é praticamente impossível. Não se trata só da máquina. São décadas de know-how, milhares de patentes, centenas de fornecedores espalhados pelo mundo. Só o espelho das AIS, por exemplo, não existe em outro lugar do planeta. Ainda assim, o temor de que a China tente dar um salto usando engenharia reversa, espionagem ou alianças regionais existe e é levado a sério. E enquanto isso, os Estados Unidos aceleram. Intel expande fábricas no Arizona e Ohio. TSMC já está operando em solo americano e a própria ASML está abrindo seu primeiro centro de treinamento fora da Ásia e da Europa. Onde? Arizona. Coincidência? Difícil. A nova corrida do silício. Durante décadas, a liderança mundial em chips era dividida entre Japão, Coreia e Taiwan. Mas agora, com o avanço da inteligência artificial e o cerco geopolítico entre Estados Unidos e China, uma nova disputa começou e o campo de batalha é o silício. A ASML já entendeu isso. Por isso, está expandindo sua presença fora da Europa. Hoje, 18 escritórios da empresa estão em solo americano, com laboratórios, fábricas e centros de P&D em locais como San Diego, Connecticut e Califórnia.
E o mais simbólico, a ASML está construindo um centro de treinamento exclusivo para a EUV em Arizona, o mesmo estado onde a TSMC já começou a fabricar chips em solo americano e onde a Intel está erguendo uma mega fábrica no deserto. Mas por que isso importa? Porque pela primeira vez os Estados Unidos voltam a disputar autonomia real na produção de chips avançados. E esse movimento não é só técnico, é estratégico, político e militar. Cada máquina High-NA que chega nos Estados Unidos representa mais que tecnologia, representa independência frente ao risco de interrupções no abastecimento global, algo que ficou evidente na pandemia e nas tensões entre China e Taiwan. O futuro tem um preço. O Hyper-NA é o próximo salto, uma máquina ainda mais precisa, mais cara e mais difícil de justificar. Fala-se em mais de 700 milhões de dólares por unidade. Mas a pergunta agora não é mais se dá para fazer, é vale a pena? A miniaturização chegou num ponto em que a física começou a resistir e a economia também. A ASML já iniciou os testes, mas está esperando algo mais valioso do que tecnologia, a certeza de que o mundo realmente precisa disso e se não precisar, se surgir outro caminho, outra forma, outro salto. A empresa que ninguém consegue copiar pode um dia ser ultrapassada. Por enquanto, não é esse o caso. Se você chegou até aqui, já sabe, esse conteúdo merece o seu like e comenta aqui embaixo. Você acha que o monopólio da ASML coloca o mundo em risco ou nos protege do caos tecnológico? Nos vemos no próximo vídeo.